Ó meu querido Pai, sempre, com muita alegria e gratidão, nós entramos na Tua presença. Cada dia é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá para buscarmos a Sua face e sempre, sempre, sempre nós somos abençoados. Toda vez que uma pessoa para Te buscar, ela é transformada. Isso é fato. O problema é que as pessoas não entendem isso. A verdade é que um relacionamento com o Senhor é uma coisa que acontece a cada dia. Não é um dia sim ou não, quando há um propósito, não. É uma coisa contínua. Aquilo existe e há uma sede de crescer, de continuar conhecendo. Nunca é o bastante. Temos sempre mais sede. É por isso que estamos continuamente Te buscando. Estamos no templo, porque a Tua palavra é que nos alimenta, que nos dá força, nos dá vigor, nos dá saúde, sacia nossa sede e também nos farta essa fome. Nós temos fome e sede. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas e erros. Sabemos que erramos e nós erramos mesmo. Mas o Senhor não erra e o Senhor é perfeito. Eu peço que venha nos perdoar. O que falamos, pensamos e fizemos que tenha Te entristecido, nos perdoa. Perdoa erros, Senhor. Passa do Teu sangue sobre mentes e corações. Passa do Teu sangue sobre a reunião, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre todos os nossos templos e líderes, o nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, que sejam imensamente abençoados, renovados e transformados. Que a Tua presença seja real nesta reunião, que possamos ver o Teu poder e que aconteça uma transformação incrível por intermédio do conhecimento e do aprofundamento na Sua palavra. Quanto mais nos aprofundamos na Sua palavra, mais crescemos e é isso que nós queremos. Ó Deus, eu quero pedir unção e poder e repreender todas as obras do mal. Seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, setas diabólicas, pragas, maldições, arquitetações ciladas, seja lá o que for que se levantou contra nós, nós repreendemos em nome de Jesus e amarramos do mundo espiritual em nome de Jesus tudo que quer roubar mentes e corações. Nós repreendemos em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a reunião. O Teu sangue tem poder sobre o nosso trabalho. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu a entrego ao Senhor e eu tomo posse de um resultado em sabedoria, em visão, em conhecimento revelado, que temos muitos resultados, muitas conquistas, muitos avanços, muitos frutos. Ó Senhor, que todos possam progredir, que a cada reunião, cada um de nós possamos dizer exatamente isso. Eu cresci um pouco mais. Porque, como disse Paulo, estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Então, nós estamos caminhando em direção, esse é o nosso objetivo. Nós perseguimos a perfeição mesmo sabendo que é uma faixa que não vamos atingir, mas nós não desistimos. Então, estamos caminhando. Então, cada dia nós progredimos mais. Esse é o nosso objetivo principal. Nós chamamos e agradecemos por tudo. Obrigada pela salvação. Obrigada por esse dia. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos começar lendo Provérbios 4, do 5 ao 10. Procure obter sabedoria. Eu não coloquei aqui porque eu tenho bastante para ler, mas a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então você pode
você pode não saber escrever o seu nome, mas você temer a Deus, você já é mais sábio do que a maioria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme, essa é a maior prova de sabedoria. A maior prova que uma pessoa teme, é sábia, é quando ela teme a Deus. Se você persegue a sabedoria, o primeiro passo é temer a Deus. Porque quando uma pessoa teme a Deus, ela é sábia. Porque sabedoria, basicamente, é fazer escolhas corretas. Quando você faz escolhas corretas, você mostra sabedoria. Tem dois caminhos. Se não tivesse que escolher, mas a Bíblia deixa claro que nós temos que escolher. E eu vejo isso como muito interessante, porque se você diz assim, não, eu quero o que é bom, eu quero isso, bom, você pode dizer que quer muitas coisas, mas você tem que fazer uma escolha. Por exemplo, eu li esses dias o caminho da vida e o caminho da morte. Você tem que escolher que caminho vai. Mas acontece que essas escolhas, escolher o caminho da vida, significa você não apenas dizer, eu quero o caminho da vida. Tem uma mudança que é preciso acontecer no seu estilo de vida. É necessário que uma mudança aconteça. Porque senão você diz, eu escolhi, claro, eu quero o caminho da vida, eu não quero o caminho da morte. Qualquer pessoa vai dizer isso, eu quero o caminho da vida, eu não quero o caminho da morte. Mas não é só falar. Eu preciso tomar decisões, eu preciso ter atitudes que provam isso. Se eu temo a Deus, eu mostro sabedoria. Esse é o primeiro passo para você ser sábio. Procure obter sabedoria e entendimento. Você tem que procurar isso. Então, veja que isso não vai vir do nada. Procure obter, você tem que procurar, você tem que ir em busca disso. E entendimento, você não vai ter sabedoria e entendimento se você não procurar isso. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Porque é muito fácil você esquecer o que você ouviu, até a reunião de ontem. Por isso que você precisa estar continuamente ligado. Se você não é uma pessoa responsável com a sua vida espiritual, você vai viver com a sua vida quebrada. E eu quero dizer que a sua vida é preciosa demais para ela viver quebrada. As pessoas passaram a vida inteira perseguindo e procurando coisas que, na verdade, não dão a elas o suporte, o alicerce, para ter uma vida construída. Para você ter uma vida bem construída, você precisa procurar obter sabedoria e entendimento e não se esquecer das minhas palavras, nem delas se afastar. É fácil você se afasta. Acho interessante, eu vejo isso como, eu falo interessante, vamos falar ridículo, estúpido. A pessoa dizer assim, ela não está procurando obter sabedoria e entendimento, ela não guarda a palavra, facilmente ela se afasta, mas ainda assim ela diz, eu estou com Deus. Esse é um grande engano. Como eu disse ontem, o problema do engano, mesmo sendo redundante, é que ele é enganoso. Esse é o problema do engano. Você acredita de todo o coração numa mentira.
em algo que vai devastar com você e você está acreditando que não vai. Não abandone a sabedoria. Não pare de fazer escolhas corretas. E ela o protegerá. A sabedoria tem o poder de nos proteger. Ame-a e ela cuidará de você. Se você amar a sabedoria, ela vai cuidar de você. Ela vai te defender. Quando você mantém sabedoria em primeiro lugar, você mantém a sabedoria e o princípio dela é temer a Deus. Isso vai cuidar, vai defender você, vai cuidar de você. O conselho da sabedoria, qual é o conselho que a sabedoria deu? A sabedoria está aqui. Qual o conselho que você me dá? Procure obter sabedoria. A própria sabedoria diz, procure obter sabedoria. Use tudo, diga use tudo. Use tudo. Tudo o que você possui para adquirir entendimento. Use tudo que você puder, todos os meios, todo esforço, dinheiro, tempo, energia, durma menos, se esforce mais, ouça a palavra, não se afaste dela, guarde ela no seu coração. Procure saber o que a Bíblia diz quando for tomar uma decisão. Tome decisões sábias à luz da palavra de Deus. Fale sabiamente. Haja sabiamente. Faça tudo. Tudo. Use tudo que você tem. Faça tudo que puder para adquirir entendimento. Porque o entendimento vai dar a você condições de levantar construções sólidas. Quando a gente entende as coisas, a gente sabe como lutar. Por que a maioria dos cristãos não sabem lutar? Porque ele acha que ele recebeu Jesus como Salvador, e ele está vivendo no amor de Cristo, e isso, e aquilo. Mas ele não se aprofunda em Deus, num relacionamento com Ele, para começar a entender as coisas e saber lidar com as coisas, até porque nós passamos uma vida inteira recebendo muitas coisas do mundo. Nossos pais nos deram ensinamentos, já que eles pegaram dos seus pais e por aí vai, e que um ou outro tinha o entendimento certo, a sabedoria da palavra de Deus. Então, a maioria de nós passamos uma vida inteira com uma cabeça mundana, com hábitos mundanos, com uma visão mundana, com interpretações mundanas, achando que estávamos fazendo certo, mas estávamos agindo errado, perseguindo coisas que nos foram ensinadas como certas, mas que nós estávamos repetindo os erros dos nossos pais. E isso só vem piorando. Use tudo o que você possui, tudo, para adquirir entendimento. Tudo. Dedique alta estima. Você tem que dedicar alta estima à sabedoria. E ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Se você dedicar alta estima e usar tudo que tem para adquirir entendimento e honrar, dedicar autoestima, ter uma apreciação pela sabedoria, persegui-la, a sabedoria vai trazer honra para a sua vida, porque as suas escolhas serão corretas. E vai te exaltar, porque as suas escolhas serão corretas.
Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Você é visto como uma pessoa diferente, porque os seus resultados serão diferentes. Seu comportamento será diferente, então seus resultados serão diferentes. Você vai ser honrado e isso será visto. Imagina um diadema um presente, uma coroa de esplendor na sua cabeça. Isso significa grande honra. Por que não são muitos cristãos que são honrados assim? Porque nem todos estão perseguindo a coisa certa. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. E não só vai viver muito, mas vai viver honrado. Tem um exemplo, outro dia eu falei, no encerramento do jejum, sobre os 4 tipos de amor. Podemos falar do filo, que é um amor fraternal, o eros, que é o amor sexual, o storge, que é um amor baseado na família, e o amor ágape, que é o amor divino, que não é um amor natural, um amor normal. Esse amor, apresentado pela palavra de Deus, é o único capaz de sustentar relacionamentos, dentre eles casamentos. Quando você entende sobre isso, você vai profundo. Então, por isso que a Bíblia diz, adquira, procure obter sabedoria e entendimento, porque é aí que mora a sabedoria e entender como isso funciona. Porque esse amor ágape é uma lei. O amor da palavra de Deus é um mandamento, é uma lei. E em lei não há sentimento. Você não encontra sentimento em lei. Você está andando, tem um semáforo. Se você passar no sinal vermelho, você pode ter muitos problemas. Tem o pare. Você não tem que sentir para parar, não tem que sentir para parar. Você viu um comando. Você não sente para parar. Você não precisa de sentimento para parar. Seja lá qual for a lei, você sabe que precisa cumprir, porque se você não cumpre, você vai ter consequências. Eu quero muito que você entenda isso, porque talvez algum pare e pense assim, meu pai, eu não preciso disso. Eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema aqui. Esse é o grande problema da maioria dos cristãos. Ele acha que o problema dele é aquilo que ele está vendo. Mas ele nunca para tratar a causa, o que causou isso. É por isso que ele passa a vida cometendo os mesmos erros. Eu não sei quantas pessoas que já receberam de Deus diversas vitórias em várias áreas da vida. E elas simplesmente abandonaram a sabedoria, não quiseram entendimento e voltaram a viver da mesma maneira. Consequentemente, os hábitos eram os mesmos, as escolhas as mesmas, as atitudes as mesmas, os resultados os mesmos. Elas voltaram ao mesmo ponto. E não foi falta de Deus consertar. Eu não sei quantas vidas que chegaram quebradas, que foram restauradas e depois voltaram mais quebradas ainda. Porque nunca dedicaram autoestima à sabedoria. Nunca perseguiram o entendimento. Por que essas coisas acontecem comigo? O amor que nos sustenta é o amor ágape.
E o amor ágape, que é o amor divino, que é um amor que não é normal, que é um amor incondicional, que eu não preciso, ou melhor, eu não tenho que ter motivos, porque esse é o grande problema. Se eu tenho um motivo para fazer algo, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço. Como é uma lei, se eu tiver que apresentar um motivo, eu vou ter consequências se eu não cumprir com essa lei. Seja ela qual for, eu terei consequências se eu não cumprir. Então, em lei não há sentimento. Por isso que amor, o amor da palavra de Deus, não é sentimento. Ele não é emoção. Aliás, se você trabalhar com a emoção, você vai passar a sua vida se frustrando. Porque é cientificamente comprovado que as emoções mudam a cada 5 segundos. Então vamos usar o casamento como um bom exemplo. O amor não é o fundamento do casamento. Eu sei o que alguns pensam. Amor não faz funcionar um casamento. Amor não sustenta um casamento, não mantém. Quem é divorciado aqui pode responder isso muito bem para mim. A maioria, quando se divorciaram, ainda gostavam da pessoa. E se não gostavam mais, um dia gostaram, por isso se casaram. Mas outros problemas muito mais fortes, questões muito mais fortes surgiram, que o amor não foi suficiente para manter aquele casamento. Se o amor pudesse salvar um casamento, as pessoas não se separariam. Porque esse amor, que normalmente leva as pessoas a se casarem, que é o eros, o sexual, baseado em atração, nada mais é do que adrenalina. Você olha para uma pessoa e tem uma reação química, uma excitação, e você acha que é amor, e você vai lá e casa com ela. Só que aquilo era uma reação química, era só adrenalina, você não se apaixonou por nada além, por adrenalina. É por isso que tem algumas pessoas que são apaixonadas em se apaixonar, e elas precisam dessa sensação, e é como uma droga. E é por isso que elas estão sempre mudando de relacionamentos, porque é exatamente isso. Para você sentir isso de novo, você vai ter que olhar para uma outra pessoa e se relacionar com outra pessoa, e depois, para sentir de novo, tem que ir para uma terceira pessoa, e para sentir de novo tem que ir para uma quarta, e para uma quinta, e você nunca estabelece nada. E aí o que você vai fazer com aquela primeira que você chegou a se casar? É por isso que acontece tanto adultério. Por isso que as pessoas se separam. O amor de Deus, que é o ágape. Então o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O amor está relacionado àquilo que eu dou valor. Qual foi a prova do amor de Deus? Ele pagou caro dando seu filho por nós. Jesus pagou caro por nós derramando seu sangue. Se você comprar um relógio de R$5 na 25, você deixa ele em cima da mesa e não preocupa, mas se você comprar um Rolex, você vai ter uma caixa especial para ele, um lugar especial para ele.
porque ele custou muito caro. Se você pegar uma caneta Bic, se você perder, você nem lembra. Mas você não faz o mesmo com uma Montblanc. Uma Montblanc tem uma caixa e tem um lugar na sua bolsa, no seu escritório especial. Ela não fica, você não encontra uma Montblanc em nenhum escritório jogada em algum lugar. Você nem empresta a sua Montblanc para qualquer pessoa. Se você tiver uma, porque muitos levam a vida inteira e nunca tem uma Montblanc. E muitos passam a vida inteira e nunca tem um Rolex. Porque é caro. É bem caro. Por que você trata diferente? Porque você pagou caro. Deus pagou caro por nós. Jesus pagou caro por nós. E o amor, ágape, praticado, faz com que a gente dê valor àquilo que deve ter valor. Eu posso continuar? Você está entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Amém, amém. Amém. O amor ágape, que é o amor que nós somos ensinados pela palavra de Deus, ele nos leva a dar valor ao que precisa ter valor. Então nós não perseguimos o amor sentimental. Nós perseguimos a sabedoria, o entendimento, que vai nos levar a praticar aquilo que vai conduzir a nossa vida à vitória. Então eu não persigo o amor, eu persigo o entendimento. Não existe nenhum lugar da Bíblia que manda você perseguir esse amor sentimental, emocional, mas a sabedoria e o entendimento, e o amor que a palavra de Deus fala, é um amor que não é sentimento, é um amor ágape, que você só consegue colocar em prática, entendendo. É por isso que os casamentos dão errado. Porque a pessoa persegue a paixão, a adrenalina, as emoções. Ela não persegue o entendimento para lidar com as emoções, porque para manter um casamento ou qualquer outro relacionamento, para ter filho, você precisa aprender a lidar com as emoções. Você precisa aprender a gerenciar a raiva. Você precisa saber, entender a dinâmica dos desentendimentos. Se você não persegue a coisa certa, que é sabedoria e entendimento, você não vai entender isso. Aí você diz, eu amo, eu estou apaixonado. Isso não pode sustentar nada. Não pode. Porque virão coisas muito mais fortes, que é por isso que um monte de gente se divorciou. Porque coisas bem mais fortes. Um dia você gelava quando via aquela pessoa, a mão suava, aquele movimento, você tinha dor de barriga, você nem comia de tanta emoção, de tanta excitação, de tanta coisa. E depois você se separou, por quê? Porque coisas muito mais fortes do que esse amor, que nada mais é do que uma reação química, surgiram, coisas muito mais fortes surgiram. E que, como você não tinha sabedoria e o entendimento, para ir lá entender sobre o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo crê.
que não é sentimento, o amor que não é uma emoção, o único amor capaz de sustentar qualquer coisa, levar você a ser um bom marido, uma boa mulher, um bom servo no trabalho, um bom patrão, um bom pai, uma boa mãe, porque os pais hoje estão estragando os filhos porque eles não corrigem. Por quê? Porque eles colocam a emoção, o sentimento no meio da disciplina. E aí tá essas crianças mal educadas, problemáticas, que não respeitam seus pais. Porque o pai, eu não tenho coragem de disciplinar, eu não sinto, eu não tenho vontade, ou eu tenho, mas eu não tenho coragem. Ele coloca sentimento no meio da disciplina, ele não disciplina. A quantidade de funcionários péssimos, sem integridade nenhuma que tem, porque eles colocam sentimentos, quando eles deveriam colocar integridade. A mesma coisa, os empresários, os profissionais liberais, seja lá qual for a área de atuação, os patrões em geral, aqueles que exercem autoridade, eles não agem com o entendimento, com a prudência, com a integridade que deveriam. A coisa mais triste que nós vemos nos dias de hoje é a falta de integridade, e eu não me assusto com a falta de integridade, falta de ética, falta de sinceridade, falta de lealdade, falta de fidelidade aí no mundo. Aí eu sei, o mundo não tem Deus, mas é dentro do meio cristão. As pessoas não são fiéis, elas não são leais, elas são traidoras, elas fazem coisas absurdas, elas não têm integridade, elas têm uma atitude péssima, porque elas não buscam entender o que a palavra diz. Elas não buscam a sabedoria. E mais que isso, elas não perseguem a prática do amor, porque quem ama, e não é o amor sentimental, é o amor ágape, que é um amor que não é normal, é um amor divino. É um amor relacionado à atitude, a decisões. Então, quando você entende esse amor, não é racional um pai dar o filho para morrer para um bando de miseráveis. Não é. Não é racional você perdoar alguém que te fez mal. Racionalizando você não chega aí. Tem um monte de coisas que a base da razão, racionalizando, você não vai fazer. Você precisa crer. Isso tem que entrar de forma revelada. Você precisa buscar, procurar essa sabedoria que a palavra dá, esse entendimento. Por que eu tenho que fazer? Porque a palavra de Deus é uma lei, e em lei não tem sentimento, eu apenas cumpro. Por quê? Porque é o que Deus mandou eu fazer. E então eu terei recompensa dessa atitude. Eu vou ter recompensa. Pela minha obediência, eu serei recompensado. Eu não vou ser recompensada se eu não cumprir com aquilo que eu estou sendo ensinada. Vamos para cá. Vamos para Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes.
Sacerdote, o entendimento de sacerdote é representante. Então, você pode tirar o sacerdote e colocar representante. Eu te rejeito como meu representante. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, vamos lá. O que o Senhor estava dizendo aqui? Que ignorância é uma escolha. E ignorância também é geracional. Vai passar para as próximas gerações. Então eu escolho ser um ignorante. Porque eu não vou lá procurar obter a sabedoria e o entendimento que eu preciso, que só a palavra de Deus pode me dar, que começa com temor, que é o princípio da sabedoria, para que eu possa então entender que eu preciso cumprir com as leis. Porque esse mandamento que me ajuda a ter atitudes corretas, a ser fiel, a ser leal, a ser íntegro, é o amor ágape. Por que eu pago as contas em dia e eu não vou prejudicar uma pessoa? O amor ágape. Quem ama não vai prejudicar o outro. Por que eu vou perdoar? Porque o amor ágape praticado me leva a perdoar. Porque a Bíblia diz que como eu sou perdoado, eu também devo perdoar. E se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. Por que eu tenho misericórdia? Porque o misericordioso adquire misericórdia. E eu quero misericórdia na minha vida. Então, se eu não tenho misericórdia, eu não vou receber misericórdia. Se eu não perdoo, eu não serei perdoado. Porque eu entendo que é uma lei. E sendo uma lei, eu não preciso sentir. Eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir. Porque isso tem que entrar na sua mente. Não há sentimento em lei. Nenhuma lei que foi feita, você precisa sentir para cumprir. Quando você descumpre, você tem problemas. É isso que cada cristão precisa definitivamente entender. E para você entender, você precisa cavar fundo. Você precisa buscar, obter essa sabedoria e esse entendimento para que você construa um prédio, uma vida em cima disso e ele nunca venha a desabar. Então o Senhor disse, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí todo mundo, bom, então não teve acesso a isso. Não! Uma vez que rejeitaram, você não rejeita. Algo que não está disponível, estava disponível e eles rejeitaram o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a palavra, todos os ensinamentos estavam lá disponíveis. Como está disponível para cada pessoa, mas as pessoas rejeitam, elas escolhem a ignorância. E elas vão gerando filhos ignorantes. Por quê? Porque se você é um ignorante acerca da palavra de Deus, você vai ter hábitos, costumes, uma conduta contrária. E você então vai criar seus filhos dessa maneira. E você vai criar novos ignorantes, perturbados, com vidas destruídas. Você vai levar seus filhos a repetirem histórias, porque os nossos filhos, como nós já repetimos muitas vezes histórias dos nossos pais, pelos hábitos, pelos costumes, pela criação, pelo aquilo que está entrando, através daquilo que eles estão vendo, ouvindo, eles vão repetir isso lá na frente. Eu rejeitei aqui, eu rejeito como meu representante, você sabe por quê?
A Bíblia fala que nós somos representantes de Cristo, mas ele disse aqui, você, uma vez que você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeito como meu sacerdote, como meu representante. Por quê? Porque se você rejeita o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, você rejeita na sua vida, então você mancha a reputação de Deus, como um monte de cristãos mancham a reputação de Deus. Porque eles são péssimos exemplos. É por isso que eles são rejeitados. Porque eles escolheram a ignorância. Eles rejeitaram o conhecimento. E aí eles vão lá e têm as piores atitudes. E as pessoas falam, mas isso é crente? Tem razão, não é? Ele diz que é, mas ele não tem uma atitude correta. Mas a Bíblia diz que o Senhor rejeita essas pessoas, porque elas não são. Eu rejeito você como meu representante, porque a sua maneira de me representar é péssima. Porque se você tivesse adquirido o conhecimento, o entendimento, você agiria da maneira correta. Então você seria um excelente representante. A luz que brilha nas trevas, o sal que salga. Mas como é que você vai ser se a palavra não entra? Eu vou te dizer uma coisa, você esqueça. Se você não perseguir, entender, conhecer a palavra, só ela vai te limpar, só ela vai te dar visão, só ela vai te levar para outro nível. Se você não se preocupa nem um pouco, você vem para a reunião, você dorme, você cochila, sua cabeça está lá em Bagdá, não sei onde é que ela está, você chega a hora que dá, você faz do jeito que dá, você, depois que sai daqui, você não tem uma vida com Deus, você não ouve, você não se preocupa, você se enche das coisas do mundo, você se enche das coisas da televisão, você está se enchendo de um monte de coisas, porque você está aí no mundo, então você entra no mercado, você vai encontrar coisas que não vão edificar, você entra num shopping também, você vai para o trabalho, tem pessoas ímpias falando asneiras e palavrões e besteiras, e você vai se enchendo de um monte de coisas, mas você não luta para se encher da palavra de Deus, que é a única que vai te dar sustentação, e vai fazer com que você consiga se manter no lugar da vitória. É a falta de entendimento, de sabedoria, do conhecimento, que tem feito pessoas viverem quebradas uma vida inteira. E não importa quantas vezes Deus as restaure, elas sempre voltarão ao mesmo lugar, elas voltam para o mesmo lugar, elas estão sempre quebradas, elas estão sempre repetindo os mesmos erros. Porque até hoje elas não sabem como lidar, porque elas rejeitam, não é falta. Não é falta de conhecimento, não é falta de palavra, é que elas rejeitam mesmo. Você pergunta, o que você pegou da palavra? O que foi dito? Se você não tem interesse, quem é que vai ter? Se você gosta de ficar em rede social, vendo um monte de baboseiras, quem vive em rede social não tem inteligência. Eu ainda não vi um inteligente. Eu não encontrei um inteligente que fica, ele fala, eu estou online o tempo todo, vendo o quê? Um monte de besteiras, de bizarrices, de idiotices. É um mundo sem lei, um mundo sem ética, sem integridade. Ninguém sai mais inteligente disso. E a televisão é uma coisa ou outra. Se você sentar num domingo e assistir esses programas, você sai burro de lá, vazio, oprimido, não tem nada que acrescenta. Então, se você não fizer as escolhas certas, escolher a vida através de decisões, atitudes diárias, quem é que vai fazer isso por você? A maioria tem rejeitado. A maioria tem rejeitado.
o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, rejeita, está disponível, mas ele rejeita. Está totalmente disponível, mas ele rejeita. Ele não dá valor ao que deve ter valor. Porque nós provamos o nosso amor, aquilo que nós damos valor. Quanto mais você dá valor a uma coisa, mais você prova que ama aquela coisa. Eu vou repetir. Quanto mais você valoriza uma coisa, mais você prova que ama aquela coisa. O que você mais valoriza é o que você mais ama. O que você mais cuida, o que você mais dispõe tempo, é o que você mais ama. E, infelizmente, algumas pessoas, as coisas que elas mais colocam tempo, energia, são as coisas que puxam elas para baixo. Se você pratica o amor ágape, você vai dar valor às coisas certas. Então você vai... Por exemplo, nenhum casamento é irreparável. Todo casamento pode ser reparado se a palavra de Deus estiver no centro. Se for o amor ágape reinando. Se o entendimento fizer parte da vida dessas pessoas. Nenhum outro tipo de amor pode sustentar nada. Seu relacionamento no trabalho, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os filhos, com os seus genros, suas noras, com os seus sogros. É o amor ágape, com seus vizinhos, e aqueles vizinhos que muitas vezes estão perturbados. E você consegue ter uma boa atitude, porque você entende. Isso é evangelho. E isso é que vai levar você a produzir frutos. Se você não tiver entendimento, sabedoria, você entender porquê das coisas, e o que realmente funciona, você vai continuar perseguindo a coisa errada. E então você não vai construir nada de sólido, porque você persegue a coisa errada, porque a motivação é errada. O que está te movendo são sentimentos e não decisões à luz da palavra de Deus. Meu povo foi destruído, um monte de gente tem sido destruída. Casamentos destruídos, vida financeira destruída, um monte de coisa destruída, relacionamentos com os filhos, no trabalho, tem tantas coisas destruídas, vidas destruídas, o povo destruído, porque rejeitou o conhecimento. Quando você rejeita, você não dá valor a isso, isso não tem importância para você. Eu sou evangélico, estou na igreja, eu canto, eu louvo, eu pulo, eu fui em todas as cruzadas e seminários, e também eu fui em várias confraternizações, eu fui em vários eventos mesmo, sabe? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Será que as pessoas, elas estão realmente conhecendo a Deus? Será que quando essas pessoas saem dessas conferências todas, elas chegam em casa e elas são cristãs exemplares, praticantes do amor ágape, praticantes da sabedoria, porque elas adquiriram todo o entendimento? Será que elas saem de lá e elas se tornam realmente, permanentemente bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, bons funcionários, bons patrões? Será que elas se tornam, essas pessoas, elas saem de lá e elas se tornam vizinhos agradáveis, educados e cristãos leais, fiéis? Será que é isso que nós precisamos? E vamos lá, e quando eu saio de lá,
a minha conduta é outra? Eu realmente estou vivendo diferente? Eu passei a viver diferente? Eu me tornei uma outra pessoa porque agora eu entendi? Ou eu participei de muitas coisas que me fizeram emocionar, e eu fiquei muito emocionado, e sentimentos vários tomaram conta de mim. Eu chorei, eu pulei, eu fiz 1000 movimentos, e depois, quando você saiu, que pessoa você era? A transformação aconteceu? Porque o que vai mudar a sua vida é você conhecer através da palavra, ir lá e praticar. Você conhece e passa a praticar. Mas se você rejeita, você é destruído. E se você rejeita, é porque estava disponível, mas você escolheu a ignorância. Ignorância é uma escolha. Deus não vai querer você como representante dele. E ele também vai ignorar seus filhos, porque você o ignorou, você o rejeitou. Você rejeitou o conhecimento, aliás. Então, isso significa que o seu procedimento não vai ser correto. Então, você vai agora formar seres humanos ignorantes também acerca da palavra de Deus, e eles vão cometer erros tão iguais, tão fatais quanto os seus. Porque eu preciso de muito mais para construir uma vida bem-sucedida. Esse cristianismo raso, superficial, não leva você a uma construção de vida saudável, equilibrada, madura e vitoriosa. Esse cristianismo raso não te dá condições para manter um relacionamento, para manter um casamento, para manter uma família, para manter uma profissão de sucesso. Porque você precisa viver além dos seus sentimentos. Você precisa viver a palavra de Deus. E na maioria das vezes nós não vamos ter vontade nenhuma de fazer aquilo que nós estamos aprendendo a fazer. Nós não vamos ter vontade. Como eu disse, as pessoas que estão divorciadas, um dia elas estavam apaixonadas. Por que elas se divorciaram? Porque coisas bem mais fortes do que o amor, que as pessoas tratam como o fundamento do casamento, ele não é. Porque se ele fosse, ele salvaria casamentos, ele salvaria relacionamentos. E se tem uma coisa que não salva, é esse amor atrativo, excitante, sexual, e por aí vai. Ele não tem esse poder. Se você não tiver a sabedoria, o entendimento, a prática dessa lei, do amor da palavra de Deus, quando os problemas fortes, graves, surgirem, a raiva, os desentendimentos, os sentimentos vários, as diferenças, as brigas vão dominar, as desavenças serão insuportáveis e até insustentáveis. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós entendemos que o fundamento de tudo é esse. É temer a Deus e procurar cada vez mais sabedoria e entendimento para a nossa vida. E não rejeitar todo esse entendimento, esse conhecimento que está sendo fornecido. Porque Ele é o único capaz de me transformar num bom representante de Deus e formar novos seres humanos que nem sempre são biológicos, pessoas que cruzam o nosso caminho, que nós temos o poder de contagiá-las e educá-las também, com o nosso bom comportamento. Os nossos filhos na fé, os nossos filhos espirituais, as pessoas que nós vamos ganhar ao longo da vida,
Mas se eu for um péssimo representante, o que vai acontecer? Eu já vou deformar as pessoas que estão ao meu redor, porque elas não vão querer Cristo. Ou elas vão achar que servir a Cristo é isso, uma coisa bagunçada. Em João 13, 34 a 35, diz assim, um novo mandamento, então vamos tirar o mandamento, vamos colocar a lei. Dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. É dessa forma. Vamos lá. Vamos para Romanos 13. Não, 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Então, ele está falando dívida. Se você deve é porque você tem uma dívida. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Vamos para a mensagem, olha que interessante, não façam dívidas. A não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei. Então vamos lá. Quando as contas chegam na sua casa, vamos falar da conta de luz, que escreveu, não leu, vão cortar. Se você disser assim, eu não sinto de pagar essa conta, você sabe que eles vão cortar. Eu não sinto de pagar a parcela do financiamento que eu fiz da casa ou do carro. Você sabe que você vai receber daqui a pouco umas cartinhas, as ligações, e na terceira que você não pagou, vai ter busca e apreensão. Eu não sinto de pagar o IPVA e o licenciamento do carro. Você vai passar desviando dos comandos, morrendo de medo de encontrar um comando, porque você sabe que se eles te pararem, eles vão prender seu carro. Eu não sinto de fazer isso, de pagar essa conta, de pagar aquilo. Então, quem deve, paga. Então, o que a Bíblia está falando? Está tratando isso como uma dívida. Você não deve dever nada a alguém, a no seu amor. Então, você sempre terá que pagar, tendo uma atitude correta para com as pessoas. Inclusive, quando você paga as suas contas em dia, você está mostrando integridade, você está tendo uma atitude que você não vai prejudicar alguém. Porque se você deve para alguém, e você não paga, você prejudica. Isso é falta de amor. Porque quem ama não prejudica. Quem ama não trai. Quem ama é leal, é fiel, é íntegro, é correto, não vai enganar. O amor ágape é isso. Ele não engana, ele não trai, ele não é desleal. Então, você vai ser um funcionário, o melhor funcionário na sua empresa, porque você pratica o amor ágape. E o amor ágape não deixa prejudicar alguém, mas ele sempre está em dívida. E ele paga com mais amor, com mais atitudes corretas, atitudes corretas, atitudes corretas. Você está entendendo? Porque você se torna um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom cidadão, um bom patrão. Porque você tem entendimento. E agora você sabe que você não precisa sentir, porque essa é uma lei, e em lei não há sentimento. Não há sentimento em lei. Eu cumpro independente do que eu estou sentindo. Eu faço independente do que eu acho ou penso. Eu recebi uma direção
eu tenho entendimento disso, eu não vou ser um ignorante, eu não vou rejeitar, eu serei um bom representante de Deus, eu não vou prejudicar as próximas gerações. Eu vou já plantar uma boa semente para as próximas gerações. Não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei. Em João 15, 12 e 17, diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Este é o mandamento, este é o meu mandamento, a minha lei, amem-se uns aos outros. O que é que diz em Gálatas 5, 14, 15, 22? Toda a lei se resume num só mandamento. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o amor ágape. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, que é o que vem acontecendo. As pessoas estão com raiva, as pessoas não são íntegras, elas não são corretas, e elas perguntam por que a minha vida não vai. E você começa a falar com uma pessoa, ela diz: não tenho nada no meu coração. Não é porque você não demonstra. Vamos lembrar de Absalão? Absalão, a Bíblia diz que ele estava arquitetando o assassinato de Aminon, mas a Bíblia diz que ele não falava nem bem nem mal de Aminon. Ele gerenciava, ele administrava aquele ódio como ninguém. E o ódio do pai dele, pelo pai dele? Ele ficou 4 anos na porta da cidade, criando uma rebelião, e ninguém se deu conta disso, para o mal. Era tudo bem arquitetado, planejado, e o que movia Absalão era ódio, mas ninguém percebeu que era ódio. Ninguém percebeu que ele estava planejando matar Aminon. 2 anos depois ele matou, porque não falava bem nem mal. As pessoas queriam que ele falasse alguma coisa, e ele não falava nada, nem bem nem mal. Mas lá dentro existia algo. Tudo bem que a boca fala que o coração está cheio, mas algumas pessoas, elas têm um equilíbrio para algumas coisas, para outras não, mas se ele tivesse realmente equilíbrio emocional, ele não tinha matado o irmão. Se ele tivesse equilíbrio emocional, ele não tinha criado uma rebelião contra o pai. Ele não teria feito tantos erros, cometido tantos erros. Só que quem olhava para ele era algo já trabalhado, arquitetado lá dentro. Ele não falava nem bem nem mal. Puxa, Absalão está lidando tão bem com essa situação, não é? Mas lá dentro ele tinha um plano. E ninguém percebeu, a não ser o dia que ele armou a cilada. Ninguém percebeu. Ele não falava nem bem nem mal. Está escrito isso. Algumas pessoas, elas nunca admitem que elas estão dominadas por sentimentos e sentimentos destrutivos, miseráveis. Mas elas têm tanta coisa lá dentro, que elas nem elas estão percebendo. E você só vai descobrir o que está errado com você à medida que você ouve a palavra, à medida que você se enche de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Porque se isso não acontecer, você vai ser o mesmo em 10, 20, 30, 40, 100 anos, morreu, não tem mais nada. Morreu burro, morreu estúpido. Tem gente, eu conheço pessoas que passaram a vida como estúpidas, elas nunca mudaram. Nunca. Porque elas nunca perseguiram a coisa certa. Elas nunca foram em busca da coisa certa. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Mas o fruto do Espírito, primeiramente, se você quebra um, você quebrou todos. Isso é uma lei. O fruto do Espírito é amor,
Se você não pratica, se não tem amor, não tem alegria, não tem paz, não tem paciência, não tem amabilidade, não tem nada. Por isso que começa com amor, porque é com amor ágape que eu consigo produzir todos os demais, todas as demais virtudes que formam o fruto no singular. A prática de todas essas virtudes, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas uma lei, contra isto uma lei. Contra. Tem que praticar. Não há nada contra. Comece com amor. E esse amor é o ágape. É o que é a lei. Ele é uma lei. Então, em função disso, eu consigo. Porque eu tenho paz no meu espírito. Eu não vivo de forma egoísta. Nada mais gira em torno de mim. Você já viu essas pessoas que tudo, elas gostam. Então, eu gosto dele, porque você me tratou bem. Sabe? Então, é porque é comigo. Então, tudo é ele. Tudo é ele. Estou com raiva porque ele me tratou mal. Então, eu estou com isso, aquilo. É porque é eu. Então, eu. Ninguém olhou para mim, ninguém me amou, ninguém me ajudou, ninguém me apoiou, ninguém isso, nem aquilo. Ninguém. Lá em casa, meu pai cuidou, todo mundo não me deu nada. E os meus irmãos me ajudaram também não. E eu. Então, o meu chefe tem uma implicância comigo. Meu vizinho também tem. Eu. Então, tudo é ele. Enquanto você não sofre uma libertação, primeiro você tem que se esvaziar, sofrer uma libertação de si mesmo. E depois dos outros. Porque tem gente que ele não faz para ele faz para os outros. Isso é uma desgraça. Isso é insuportável. Essa é uma parte da vida que me tira às vezes do sério, que eu tenho que exercitar mais ainda, para não sair. Quando eu vejo as pessoas que assim, é tudo é imagem, só imagem, tudo é imagem, tudo é status, é vender a imagem, só imagem, vive de imagem, tudo que fala é para aparecer bem na fita. Tudo que faz é para alguém, ele nem sabe do que ele gosta, ele nem sabe quem ele é. Tudo que ele faz é repetir o que vai soar bem aos ouvidos, é se apresentar de uma maneira que vai atrair. É por isso que ele vive no meio da multidão, porque ele faz o que todo mundo faz, viver na hipocrisia. É ele através do egoísmo, e o que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros vão dizer. Você pode ver que a maioria, essas pessoas que dependem da imagem e da aprovação dos outros, esqueça que elas vão se posicionar verdadeiramente na vida. Elas não se posicionam em casa, elas não se posicionam na família, elas não se posicionam em lugar nenhum. Porque elas morrem de medo de sofrer uma crítica, porque elas são tão inseguras que se elas forem criticadas, ou se alguém não gostar delas, elas vão morrer. Elas precisam de elogios para sobreviverem, elas precisam de aplausos, elas precisam que as pessoas concordem com elas, e quando as pessoas não concordam, elas se deprimem. É um inferno viver desse jeito. Mas por que as pessoas vivem assim? Porque elas rejeitam o conhecimento, elas não buscam obter a sabedoria e o entendimento. Aí fica, o meu problema é financeiro, o meu problema é coisa. O seu problema, se você ouvir essa palavra, você está vendo que se você chegou aqui achando que tinha um problema, você agora tem 5 ou 10. Porque você descobriu que você tem problemas graves e não são esses que você achou que era. O buraco é mais embaixo e você tem que descobrir. E você estava no raso, olhando, só aquilo, mas existe algo muito mais, que tem causado tudo isso, que tem gerado tudo isso. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e termina em domínio próprio. Você precisa de amor
para chegar aqui de domínio, para manter. João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Você é mentiroso, rapaz, você vive odiando. Ah, mas eu não consigo, Deus é bom, essa pessoa é ruim, então é aí que está. Você tem que começar a dar valor ao que realmente tem valor. E pagar caro por aquilo que realmente importa, que vale. Como Jesus fez por nós. Leis foram estabelecidas e que precisam ser praticadas. E essa lei é fundamental se você quiser andar em vitória. Porque quando você pratica essa lei, que é o amor ágape, que é o amor divino, o amor que não é normal, o amor incondicional, eu vou dizer novamente, você supera, você perdoa, você deixa para lá, você persevera, você equilibra, você não deixa a raiva tomar conta, você vai entender sobre os desentendimentos, por que eles estão surgindo, então você vai ser sábio bastante para poder agir naqueles pontos que causam desentendimentos, você vai gerenciar a sua raiva, você vai dominar esse sentimento que vem e faz você falar um monte de asneiras. Você não vai trair, você não vai ser desleal, você não vai ser infiel. Você vai fazer bem feito o seu trabalho, você vai ser um bom motorista no trânsito, você vai... Ah, mas o sujeito não vale, eu não sei o que ele vale. Você sabe o que você tem que fazer. Não vai mais importar o outro, o que o outro está fazendo. Você sabe o que você tem que fazer. Então, eu não sei o que o meu... meu marido, minha mulher, meu patrão, meu funcionário, meu vizinho, minha sogra, meu cunhado, não sei o quê. O irmão lá da igreja. Ele vai ter, ele com Deus, eu não sei. Eu tenho que saber, eu estou praticando essa lei? Mas eu preciso de uma motivação, eu preciso. A motivação é saber que é certo. O que é certo. A motivação é você fazer o que é certo. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui em Provérbios 6, 16, 19, diz o seguinte, olha as coisas que Deus odeia. E as coisas que Deus detesta. Há 6 coisas que o Senhor odeia. E 7 coisas Ele detesta. 6 Ele odeia. 7 Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Porque aqui está tudo que tem roubado vidas. Fala sobre tudo que tem roubado vidas. Porque as pessoas têm se elas não fossem arrogantes e não mentissem, se elas não derramassem o sangue inocente, que é prejudicar os outros, fazer negócios ilícitos, coisas ilícitas, prejudicar os outros.
se elas não traçassem planos perversos no coração, se elas não se apressassem, não fossem tão rapidamente para fazer o mal a alguém que elas estão com raiva, se elas não se aliassem à mentira, sendo testemunhas falsas, que espalham mentiras, e aquele que provoca, que vai lá deliberadamente através de fofocas. Então vamos lá. Você encontrou homossexualismo aqui? Vamos ler direito? Será que eu não li direito? As 7 coisas, as 6 que ele odeia, as 7 que ele detesta? Não tem. Homossexualismo? Não tem. Divórcio? Não tem. Idolatria? Não tem. Feitiçaria? Não tem. Adultério aqui? Então, às vezes uma pessoa se apresenta como cristã, salva, remida, lavada no sangue de Jesus, e o resto está tudo já nas chamas do inferno. Esses adúlteros, esses idólatras, os homossexuais. Só que, lamentavelmente, a maioria dos cristãos tem sido destruídos porque praticam tudo isso aqui, ó. Aqui não está falando os beberrões, os viciados em droga. Porque é isso que muitos cristãos dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não sou adúltero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou para a balada, eu não vou para lá, não faço isso e aquilo. Mas mente, é arrogante, prejudica as pessoas, traça planos contra elas, no seu coração. Se precisar fazer o mal, acaba fazendo. Está vendo que aquilo vai prejudicar a pessoa, mas está fazendo. É capaz de ser uma testemunha falsa. É capaz de levar uma fofoca desgraçada que vai causar uma discórdia infernal. Por que a minha vida não vai? Eu não sei. Eu estou com um problema financeiro, está tudo amarrado. Minha família está assim. Por que será? Porque muitos têm rejeitado o conhecimento, têm rejeitado o entendimento, têm rejeitado a sabedoria. E ignorância é uma escolha. Muitos têm rejeitado a palavra, que é o conhecimento dela, consequentemente não praticam as direções, as leis seríssimas que não podem ser ignoradas. Consequentemente, estão agindo por aí da pior maneira. São péssimos motoristas no trânsito, péssimos funcionários, péssimos chefes de família, e mães de família, e cristãos, de todas as formas, têm envergonhado a Deus. Porque descumprem com coisas que não poderiam. Não cumprem. E a maioria não cumpre porque rejeita mesmo. Porque quando ele está sendo ensinado, ele simplesmente acha que ele não precisa. E é por isso que ele está andando sempre ao redor da mesma montanha, ele não tem progresso na vida. É por isso que ele vive com a vida quebrada. Porque até hoje ele não procurou obter sabedoria e entendimento. Até hoje ele rejeita o verdadeiro conhecimento. E se você não persegue o entendimento, o conhecimento, que é o que você precisa,
Você vai perseguir outras coisas, e essas coisas não vão dar sustentação para você, para uma vida vitoriosa, que é o que você quer, para um casamento vitorioso, que é o que você quer, para uma família estruturada, que é o que você quer, para um financeiro vitorioso, que é o que você quer. Você entende? Coloque-se em pé, por gentileza. Você tem que tratar a palavra de Deus. Primeira coisa, você tem que tirar os sentimentos do seu casamento, tem que tirar os sentimentos da disciplina dos seus filhos, tem que tirar os sentimentos dos relacionamentos e fazer o que você sabe. Pegue o seu propósito, coloca no seu coração. Você tem que parar com essa ideia de que eu preciso de condições. A condição certa para fazer o que é certo. Não, você precisa fazer o que é certo, independente de ter condições para isso, porque a condição que você precisa é a palavra. O amor verdadeiro não tem motivo, você não tem um motivo para amar. O motivo é obedecer a Deus. Esse é o motivo. Você obedece, você vai lá e faz aquilo que você tem que fazer porque é certo. Digo, o amor é uma ordem alta. Você tem que receber a palavra. Essa é uma coisa valiosa. Então, a prova do seu amor é quando você vai dando valor àquilo. Você vai dar valor àquilo que você está recebendo. Porque foi pago um alto preço para isso, para você receber tudo. Então você dá valor. Quanto mais caro você paga numa coisa, mais você guarda ela com cuidado, mais você valoriza. Então você precisa dar valor ao que realmente tem valor. Você precisa dar valor ao que realmente tem valor. Você não pode mais escolher viver como um ignorante. Porque você não quer. Você não tem. Você quer os benefícios, mas você não quer investir no que é necessário. Precisa haver um investimento. Como eu li aqui, procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Quer dizer, a única maneira de você realmente ser altamente honrado é dessa forma. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. E eu não vou ler o resto, mas você vai lembrar: o meu povo foi destruído. Então você entendeu. Quando você rejeita o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, você é destruído. Então você vai colocar sua cabeça no lugar agora e entender que se muitas coisas estão quebradas na sua vida, estão sendo destruídas na sua vida, é porque você tem rejeitado aquilo que você não pode rejeitar. Você tem rejeitado o que você não pode rejeitar. De novo, se a sua vida está quebrada, é porque você tem rejeitado aquilo que você não pode rejeitar.
Deus fala com você em várias áreas da sua vida e você simplesmente não quer acatar. Se você despreza o que Deus está te dando de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, você precisa conhecer para ir lá fazer. E se você despreza, você é destruído. E é fácil a pessoa está ouvindo, mas ela não acata, ela despreza, ela rejeita, ela está rejeitando, está disponível, mas ela está rejeitando, está disponível, mas ela está rejeitando. Então o que Deus está mostrando para você, está disponível para você saber o que fazer para andar em vitória, mas você tem rejeitado. Tem rejeitado o que você não pode rejeitar. É rejeitado todos os ensinamentos. Seja um dizimista fiel, um ofertante fiel, perdoe aquela pessoa, equilibre-se, tenha domínio próprio, tenha uma boa atitude, ande em integridade, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa leal. Meu Deus, que coisa mais triste é uma pessoa dizer que é cristã e ela ser desleal. Um cristão verdadeiro é leal, um cristão verdadeiro é fiel, um cristão verdadeiro é íntegro. Quantas vezes a Bíblia fala sobre a língua, mas quantos que continuam usando a boca da forma mais terrível? A boca é um sepulcro aberto. E por quê? Porque rejeitam o conhecimento. Quantas vezes já tiveram acesso à palavra, mas simplesmente rejeitam. E aí perguntam, por que minha vida está sendo destruída? E eu poderia ficar mais tempo aqui, falando sobre tantas coisas que as pessoas estão rejeitando. E depois perguntam, por que a minha vida está sendo destruída? A sua vida está sendo destruída porque você rejeita o entendimento, o conhecimento, a sabedoria. Você rejeita o que Deus está te dando. E aí então você é destruído. Mas você pode mudar isso hoje, agora. Se comprometendo com Deus e decidindo, acabou. Eu vou obter sabedoria e entendimento. Eu nunca mais vou rejeitar o conhecimento. Eu, a partir de hoje, eu me posiciono na vida. Eu estou entendendo exatamente como eu devo viver. Eu estou tendo acesso a isso. E então eu vou me comprometer e Deus vai mudar a minha vida. Porque é dessa maneira que Deus muda a nossa vida. Não é de outra forma. Não tem outra maneira da sua vida ser vitoriosa. Qualquer coisa, eu vou falar o que o Paulo falou ontem, qualquer evangelho diferente desse, é um engano para a sua vida. Se alguém disser que você pode vencer de alguma outra maneira, ou ele não conhece a Bíblia, ou ele deliberadamente decidiu te enganar. Porque não existe nada que possa mudar a sua vida, a não ser você perseguir a coisa certa. E eu falei sobre isso um bom tempo aqui nessa reunião. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu oro para que esta palavra tome conta de cada pessoa e que cada um se vista dela de uma maneira, meu Deus, assombrosa. Que não sobre espaço para mais nada, que ela seja impactada e completamente transformada por essa visão, por esse entendimento, pela revelação. Oh meu Deus, que ela adquira essa profundidade, que entre de forma revelada. Oh meu Deus, que aconteça uma explosão dentro dela, que ela veja tudo que ela não estava vendo e que ela se submeta agora com toda a força da vida.
E eu peço, meu Deus, que então, com essa visão, essa revelação, esse entendimento, e aceitando, e absorvendo, e decidida a praticar, o Senhor venha dar vitória. Eu apresento todas essas situações que foram colocadas, meu Deus, diante do Senhor, para que sejam mudadas. Eu entrego nas tuas mãos agora, e quero determinar mudanças e transformações, que essas 3 situações sejam mudadas, que ela tenha a resposta que ela veio buscar. Eu tomo posse junto com ela agora. Após essa decisão, eu sei que o Senhor pode mudar imediatamente situações que estavam paradas aí há muito tempo. Então eu tomo posse de mudanças radicais agora, em o nome do Senhor Jesus. Seja qual for a área da vida dela, eu determino mudanças acontecendo e transformações agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja agora. E com a sua mente aberta, com seu entendimento aberto, revelado, conhecendo a verdade, entendendo profundamente. Então você agora se posiciona em Deus como Ele quer. E tem o poder de estender as mãos para a direção que você precisa de definições. E dizer: Senhor, eu creio na sua palavra. Estou me posicionando. Visita lá agora aquele lugar, aquela situação, aquela questão. E eu peço mudanças agora. Mudanças radicais. Mudanças agora, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço mudanças. Junto com essa pessoa eu peço. Visita essa rua, esse endereço, esse local, essa pessoa. Ó meu Deus, visita essa situação. E dá o livramento, dá a resposta, dá o socorro. Responda agora. Responda, meu Deus. Defina, restaura, restitui, modifica, transforma radicalmente. Que ela veja a sua glória. Que ela obtenha o livramento. Que ela viva um milagre. Em nome de Jesus. Fala isso com Deus: Senhor, eu creio que o Senhor está me dando esse livramento hoje. Eu creio que o Senhor está me dando essa vitória hoje. Eu creio nisso, meu Pai. Eu creio que hoje é dia de vitória para a minha vida. Porque eu entendi o que eu não havia entendido ainda. E eu me posicionei. E eu sei que agora vai ser diferente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó meu Deus querido e santo, neste momento, meu Salvador, eu concordo, Senhor, com todas as orações, clamores e mudanças. Eu concordo agora, meu Pai, com todas as definições, com tudo que foi colocado nesse propósito, com todas as mudanças e transformações. Eu concordo nesse momento com as vitórias do teu povo. E eu ligo aqui na terra todas essas vitórias, essas 3 situações mudadas, para que elas sejam ligadas no céu. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu desligo aqui na terra tudo que tem atormentado, oprimido a vida dessa pessoa, para que sejam desligados no céu. Eu declaro a vitória de cada pessoa, cada uma que entrou aqui nessa segunda-feira, no propósito da mudança. Eu libero junto com ela, eu tomo posse agora, para que nesse momento seja liberada a vitória, que ela viva os livramentos e respostas que ela veio buscar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.